essas duas são grandes, né? Tem que ter o SUS. A fundamental, vou deixar você falar em Pedro, Maite, Edu, vamos que essa crise retomar? toda revelou a importância do SUS, com toda a deficiência dele, mas a importância isso. Eu falo assim, eu queria até deixar expresso nessa CPI que essa crise toda revelou a importância do SUS e que a nossa instituição precisa, né, para poder sobreviver em função da adesão do SUS. Isso, para ficar sabendo que é mais um documento. Né? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, manter o documento, né? Não é isso? Isso. Soninha, pode ir. Bom, vamos retomar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, Marta, como provedora da Santa Casa, assume o hospital, verificou uma série de dificuldades e você falava sobre a questão dos possíveis boicotes, problemas adicionais que foram criados para a Santa Casa e a gente fez um intervalo. Então, comentou da questão das ambulâncias que não eram indicadas, não eram levadas lá para a Santa Casa. O trânsito. Teve a questão do ponto de ônibus também, que foi mudado ou não chegou a ser alterado ainda? Não, ainda não. Mas teve essa indicação de mudança. Mas ainda continua. Continua normal. Alguma outra questão que poderia ter sido realizada de uma forma diferente, mas que de forma proposital acabou sendo organizada para prejudicar mesmo o hospital ou criar mais dificuldades, que você lembre? Olha, eu acho que o que afetou muito foi o direcionamento dos pacientes. Né? Tá. Né? Porque, inclusive, eu fui abordada por famílias que me pediam, falaram, Marta, como que a gente faz? A gente vai para a UPA, depois quer ir para a Santa Casa, e eles direcionam a gente para outros lugares. Houve famílias que ligavam, estavam na UPA e me ligavam e pediam, nós queremos ir para a Santa Casa. Eu falei, olha, eu não tenho como intervir nessa questão, né? Fica difícil para mim. Então, a gente tinha essa noção porque as pessoas ligavam para mim, principalmente porque conheciam. Teve uma família, a família Castro, por exemplo, que veio falar comigo, que tem convênio Vimed, e que queria vir para a Santa Casa, mas que não tinha condições. A última internação, ela teve que brigar lá para poder vir para a Santa Casa. Então, a gente tinha ciência de tudo o que acontecia. Mas a equipe que foi montada, né, algumas pessoas já estavam lá desde pelo menos do Getúlio, né, do ex-provedor Getúlio, outros vêm até de mais tempo, né, cargos de direção. Mas teve uma mudança em especial que chamou a atenção, que foi a mudança do diretor técnico João Marcos Gomes. Ele era diretor técnico, né? Isso. Teve alguma interferência política em relação a isso? Alguém solicitou a demissão do João Marcos Gomes? Né? Olha, a coisa foi um pouco complicada. Assim, já que eu assumi a provedoria do hospital, 3 médicos conversaram comigo, o doutor André Cortado, o doutor Alexandre Viola e o doutor Henrique Cataldo, né? Falou, olha, Marta, nós temos aí uma proposta, você sabe que o doutor João Marcos, talvez o executivo não aceite como diretor técnico do hospital, você tem que tirar, e para você chegar até o executivo com essa proposta, você tem que trocar o diretor técnico, e, enfim, foi o que aconteceu. Né? Eu estava com uma ansiedade muito grande em poder chegar até o executivo, em fazer a proposta e tudo mais, e trazer o SUS de volta, abrir o diálogo. Né? Eu creio que eu fui induzida aí, sabe? E eu caí, né, na armadilha. Eu considerei isso uma armadilha, não vou negar. Tá? Demiti o diretor técnico, que coordenava a UTI do hospital e que me dava um apoio técnico muito bom. E o que aconteceu? Foi marcada uma reunião com o executivo. Eu estive na reunião com o executivo, com esses médicos e com uma proposta. E o executivo não gostou da reunião. E me chamou posteriormente para uma conversa. Então, eu fiz, vou falar aqui o português claro, enfiei literalmente o pé na jaca.
né? Porque até então eu tinha uma UTI funcionando, eu tinha um diretor técnico muito próximo, e eu fiz a pergunta para o executivo: o senhor concordou com isso? O senhor queria que eu demitisse meu diretor técnico? E o senhor queria que eu demitisse o meu administrador, Washington? Falou: nada contra, Marta, pelo contrário, né? Então, o ex-prefeito conversou comigo, o Milton, e ele falou: não, nada contra. Então, eu fui induzida realmente a mudar a diretoria técnica do hospital, na confiança de que algo mudaria. Isso me deu um prejuízo grande. Por quê? Um dos médicos compôs não só a diretoria técnica, como também passou a coordenar a UTI da Santa Casa. E aí o que aconteceu? Esse médico, o doutor Henrique Cataldo, passou a coordenar a UTI da Santa Casa, passou a ser diretor técnico do hospital, e ele deu uma certa ordem para não internar paciente, alegando que eu não tinha retaguarda na UTI de outras especialidades. Pediu para a porta não internar. É uma ordem verbal, não foi uma ordem por escrita, mas eu, em contato com os médicos, num sábado, em contato com os médicos... É só para vocês entenderem como é que aconteceu a minha derrocata no atendimento. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu liguei para o pronto-socorro, conversei com os médicos do pronto-socorro, e os médicos: olha, Marta, nós recebemos uma ordem verbal do diretor técnico que não é para internar paciente, mas no hospital ou só na UTI? Não, não é para internar paciente. Então, nesse sábado, eu estava aqui na 9 de julho, dentro do meu carro, eu passei a mão no telefone, liguei para o diretor técnico, falei horrores, e na segunda-feira, às 7h30 da manhã, ele passou perante o meu administrador e pediu demissão. Então, ele pediu demissão da diretoria técnica e, ainda por cima, ele saiu da UTI e levou toda a equipe embora, fechou a UTI. Então, por isso que a UTI da Santa Casa fechou. Eu tive esse problemão sério, né? Fui induzida, enfiei o pé na jaca, tirei o diretor técnico, mudei a equipe, e depois eu tive esse boicote, que foi também um dos piores boicotes que eu tive, na indução de que alguma coisa iria acontecer. E, na reunião com o executivo nem... Entende? Ele nem ligou para aquela proposta que foi levada. E me chamou posteriormente para uma conversa. Ou seja, você foi conduzida por um caminho... Conduzida não, induzida, né? Induzida a fazer... De que uma eventual demissão do João Marcos Gomes resultaria numa harmonia... Era necessário para uma negociação, né? Era necessário para sentar com o executivo, para conversar para uma possibilidade. Então, isso foi bem explícito? Essa indução dessas pessoas, ele foi bem explícito? A proposta verbal, uma proposta verbal, sentaram comigo, conversaram, nada por escrito. Se mudasse aqui, teria talvez uma melhora aqui. Isso, abriria um diálogo. Só piorou. É lógico, né? Eu perdi a UTI, perdi paciente na porta, perdi paciente internado e perdi meu diretor técnico, né? Então, na verdade, essa atitude foi realmente para a coisa ainda piorar. Né, para a Santa Casa, de fato, não ter ninguém. Eu não sei se a intenção deles, a intenção talvez fosse boa, talvez eles queriam alguma coisa, né, queriam me ajudar, não sei. Eu, na verdade, depois entendi que eles queriam né, mas aconteceu tudo isso. Mas, Marta, uma vez que esse médico não incentiva para que os pacientes fiquem e utilizem, se internem, se tratem na Santa Casa, então significa que então estava havendo assim uma intenção de pessoas. Isso. Não de umas, mas de várias pessoas, com o intuito realmente de que a Santa Casa fechasse. Isso. Tanto o Dr. Dario como o Washington, né, tiveram comigo nisso, ouviram toda a conversa, né, são minhas testemunhas, né, até na conversa com os médicos. E fizemos um relatório, inclusive, que eles pediram para a gente fazer, que eu não sei se eu tenho ainda esse relatório, de tanta raiva que eu fiquei, não sei será que nós temos? Não sei. Talvez nós temos ainda lá. Fiz esse relatório, montado bonitinho, segundo orientações deles, uma proposta para o prefeito. Fomos com essa proposta para o prefeito, toda com orientação deles, e chegamos lá, eles deram a proposta para o prefeito fez isto. Marta, você tem conhecimento de que houve um ofício, uma carta assinada por vários médicos ao executivo dizendo que estava tendo a desassistência? Você tem esse conhecimento? Que chegou até o executivo, né? Não foi uma carta expedida
pela provedoria ou pela mesa, não. De médicos, né? Por um grupo de médicos. De médicos. Ou também eles foram alguns induzidos a falar Ou que tinha induzidos também, desassistência. pode ser? Então, na verdade, assim, eu sei que alguns médicos compareceram, não sei se 1, 2 ou mais, não sei, à Secretaria da Saúde, né, ou não sei se para reclamar ou para entregar algum documento, mas houve esse fato, né? Mais do que isso eu não sei. Mas esse fato de 1, 2 ou 3 médicos comparecerem até a Secretaria da Saúde para reclamar do não recebimento dos honorários ou para dizer que, não sei, do atraso do pagamento, isso ocorreu. Isso eu me lembro bem que ocorreu. Agora, se foi para protocolar, documentar alguma carta, eu não posso afirmar isso. Mas falando especificamente de desassistência, isso você tem conhecimento? De desassistência, não. Não. Só para... o mesmo médico que assumiu a diretoria técnica e depois pediu demissão foi um dos que induziram a esse acontecimento do... Eu não vou dizer que fizeram a proposta, né? Fizeram aquela proposta. Foi o doutor Henrique Cataldo, que assumiu a diretoria técnica e passou a ser o coordenador da UTI. Não sei se teria essa proposta que foi levada para o executivo. Vou buscar. Por escrito, seria importante. Eu acho que nós temos, né? Nós temos, sim. Mas, em síntese, do que se tratava essa proposta? E agora, hein? Grosso modo... A proposta, ela trazia o bloco da UTI, que era a contratação do bloco da UTI através da empresa de um dos médicos, né? Através da empresa de um dos médicos, uma negociação com a CPFL, né? Na questão da dívida da CPFL, uma negociação para a gente resgatar 5 especialidades para a condução da UTI, porque a UTI, para ela continuar aberta, ela precisaria de ter 5 especialidades: a neurologia, cardiologia, a vascular, a nefrologia e a ortopedia, né? E nós precisaríamos de um aporte de 10 mil para cada especialidade dessa, para cada mensalmente. Então, isso foi colocado nessa proposta, e foi colocado que, para a gente manter e fazer tudo isso, eles pediram um valor, que agora eu não me lembro, que era para a gente manter esse serviço. Mas o custeio. Mas a principal proposta era fazer a contratação da UTI através da empresa de um dos médicos. Através o bloco da UTI, né, que era o bloco 4, né? Através da empresa de um desses médicos. Qual médico, especificamente? O doutor Henrique Cataldo. O André, não me lembro. Agora eu não me lembro qual dos dois. Se era é porque tinha o doutor André também, que era o mesmo médico do pronto atendimento. É que agora estou fazendo confusão aqui, não sei se era do Cataldo. Era do Cataldo, segundo... do Cataldo. Marta, eu acho que essa parte é bem importante, porque ela não foi explicitada, ela não apareceu nos jornais. Então, esse depoimento seu é muito importante. É uma conversa mais interna, né? Foi mas de grande impacto, né? De um impacto muito grande no hospital, porque eu perdi a UTI e perdi as internações. E perdi o diretor técnico, que estava até então me ajudando muito na época. Nós estamos falando da saúde pública, da saúde da população. Então, é de fundamental importância também nós entendemos quais foram os interesses que atuaram na Santa Casa a favor, contra a ruptura, quem potencializou a crise, quem tentou minimizar a crise. Isso é muito importante nos relatos que estamos fazendo e que vamos fazer futuramente. Então, tinha essa questão da UTI aí, que poderia ser assumida por uma empresa. O PA, quem que controlava o PA? O pronto atendimento, a gente tinha um contrato de terceirização desde o ano de 2005, e foi feito alguns adendos nesse contrato, e esse contrato ia até 2018 com a empresa Médicos, a Saúde, Médicos Associados, Dr. André Cortado. E nós, dia 20 de janeiro, nós fizemos uma negociação com a Saúde. Que o André Cortado é o outro médico que faz essa indução. O outro médico, eu vou dizer uma proposta, né?
que está no grupo, que foi a proposta que eles fizeram. Eu estava tão ansiosa para abrir o diálogo com o município que eu aceitei a... Então, né? de forma resumida, um desses médicos Ele já tinha controlava os interesses Isso. do pronto atendimento. Isso. Um desses médicos já era um médico que tinha um contrato de porta, que tem um contrato, inclusive, que tem direito à superfície e tudo mais do pronto atendimento lá. E um outro médico gostaria de controlar a UTI. E outro médico ia ser o coordenador médico da UTI. Entendeu? Que é o Henrique Cataldo. E aí, através de um dos contratos, a gente estava chamando o bloco da UTI. Nós fizemos a proposta para aí o SUS vir para a UTI. Porque a gente não tinha CND, né, para poder trazer esse serviço para o hospital. Então, eles fizeram essa proposta para nós, para poder participar do chamamento, inclusive. Se os interesses desses médicos eventualmente fossem atendidos, talvez diminuíssem as tensões, eles tinham poder de interferir, assim, eles exerciam uma liderança, uma preponderância na Santa Casa? O médico doutor André Cortado tinha o controle da porta, né, da porta de entrada do pronto atendimento. O doutor Henrique Cataldo aí assumiria a coordenação da UTI, né? Então, lá, a UTI, nós atendemos convênios e atenderíamos o SUS, se caso a gente conseguisse o bloco... e a diretoria técnica, né? Ele ficaria com a UTI e a diretoria técnica. Mas então, Marta, você, induzida ou não, tomou uma decisão, tentando recuperar a Santa Casa. O cidadão assume, vamos dizer, que tem atendido os interesses deles. E, de repente, ele é atendido e aí ele larga tudo na mão? Na verdade, não foi atendido, né? Porque o executivo não concordou com a proposta, né? Ele ficou coordenando a UTI por um mês, mais ou menos. Então, mas se um assumiu a porta, vamos dizer, você tirou o seu diretor técnico, vamos falar em nome, o João Marcos. Você tirou por uma questão de tentar ajudar a instituição. Isso. Aí você coloca um cidadão na porta. O cidadão já estava na porta. Já né? estava. Aí, desde 2005. Tá, então atendeu os anseios dele e o da UTI, é isso? Isso. Na verdade, atendeu. Só os anseios dele e da UTI. Tá, e aí a Santa Casa ficou pelada. Ficou pelada porque o que eles fizeram? Eles viram que não deu certo, né, a negociação com o executivo. Então, mas eles queriam um boicote dele, ao invés de não internava mais gente na Santa Casa? Não, porque pediram, a Santa Casa precisa de paciente. Então, daí houve um boicote da não internação, com a alegação de que eu não tinha 5 especialidades para retaguarda, então não era mais para internar paciente na UTI. Aí não internava nem na UTI e não internava nem na enfermaria. Aí houve a discussão entre eu e o diretor técnico, né? Lógico, ele saiu e também levou a equipe que ele tinha colocado na UTI. Marta, então atendia-se o paciente e mandava ele para fora? Não, daí o que nós começamos a fazer quando a gente não tinha mais UTI? A gente atende na porta. Então, atendia e mandava para outro? Atendia o paciente no PA, né? Sim. E transferia. Com a Santa Casa lá? Com a Santa Casa lá. Ele transferia tudo que era paciente. É duro de entender, não, Marta? Entendeu? Aí, dia 20 de janeiro... Entendi, mas é duro de entender. É duro de entender. Eu passei por isso também. Aí, dia 20 não de dá janeiro... para entender uma coisa conseguimos tirar o médico da porta e aí nós tivemos uma demanda do dia 20 ao dia 31 de janeiro de 35 internações, sendo que em dezembro eu só tinha tido 33. Esse médico da porta atende a rede também ou não? Não. Não. Não atende. Por quanto tempo ficou sem as internações, Marta? Essa ordem perdurou quanto tempo? Essa ordem perdurou até foi novembro, perdurou mais ou menos durante 30 dias. Um mês, mas isso aí foi muito impactante. Né? Foi impactante. Mas aí eu consegui ter a confirmação com alguns médicos, né, que eles me confirmaram a ordem depois. Ok. Não, Marta, então a gente pode até encaminhar por escrito, mas já queria deixar registrado, a gente vai deixar constando em alta, que nós solicitamos esse documento, essa proposta que foi feita por esse grupo de médicos, porque esse me parece ser um documento muito importante para a história da cidade.
Então, mas eu vou fazer uma colocação que esse médico, o doutor Henrique Cataldo, era um médico auditor do convênio SUS lá no Galileu também. Ele tinha... Essa é uma informação importante também. Acho que até o vereador Valdir ia falar algo a respeito. Não, é importante. Quer falar sobre a Galileu? Então, o médico Henrique Cataldo, que criou contribuiu com essa turbulência, de certa forma ele também militava em defesa dos interesses do hospital que foi contratado, que é o Hospital Galileu. Ele era médico auditor lá do convênio. Médico auditor do da convênio. prefeitura, no convênio, com o convênio. Ok. Auditor SUS. SUS. Perfeito. Era, Mas né? só lembrando que o Hospital Galileu é uma entidade privada que até aquele momento não atendia SUS. E Não. quando passou a atender, aí tem um cidadão que fazia aqui e lá e defendia também os interesses do Galileu. Quer dizer, do hospital. Não. Esse médico, ele já havia trabalhado na Santa Casa conosco, então, inclusive o doutor Henrique. O doutor Henrique, ele era, não sei se é ainda, mas acho que ele era médico do convênio da prefeitura com o Galileu. Então, ele que fazia lá, pela Secretaria da Saúde, ele que fazia ele é médico Não, contratado perfeito. para trabalhar lá, para fazer auditar os... Mas a o colocação é assim. O Galileu, antes de um contrato com o Poder Executivo, aí, através do chamamento ou do emergencial, ele não atendia SUS. Não entendi. Era só particular e convênios. Isso. Então criou-se esse subterfúgio que o Galileu hoje atende, o SUS, e esse mesmo médico era o auditor da secretaria no Galileu. No Galileu, O doutor Henrique era médico. Ele estava lá com a gente e ele era médico também lá. E da secretaria para o SUS com a Santa Casa era a doutora Doutora Lília. Lília. Doutora Lília. Só seguindo essa linha aí, o médico André é cortado, né? Ele tinha alguma ligação também com o Galileu? Algum tipo de ligação? Antes não, agora sim. Agora ele atende lá também. Ele atende lá o pronto atendimento de convênios. Mas só depois desse afastamento Isso. dele, quando Ele montou o pronto atendimento lá. Ele foi convidado ele saiu a do PA trabalhar da Santa daqui Casa e foi trabalhar lá. abriu o PA do Galileu. Isso. Tá, ok. Marta, sobre a situação do hospital que você recebeu, acabou analisando lá, existem lá bens que são do município, né, que são bens da prefeitura. Dá para dizer assim, mais ou menos hoje, quais são esses bens, quais seriam os principais, mais ou menos o percentual, só para a gente ter uma ideia, o que é da prefeitura e que está hoje lá dentro da Santa Casa? Então, tem... Na verdade, eu não lembro de todos. A gente tem lá no patrimônio registrado, patrimoniado isso lá. Tem foco cirúrgico, mesa GO, né? Algumas mesinhas de refeições, algumas camas também, o porta-soro. Agora eu não me lembro se tem respirador. Não, acho que não. Bom, eu não sei afirmar o restante, mas nós temos lá tudo registrado, toda a listagem. O vereador Edu já me perguntou sobre essa questão dos funcionários que estão atuando lá hoje, né? Então, eu queria entender, na época se dizia que existia mais ou menos 360 funcionários e mais um universo de 150 médicos, uma coisa assim. Isso, um corpo clínico de 180 médicos. 180 médicos. Hoje, qual Hoje a quantidade de médicos que estão dispostos a oferecer serviço para a Santa Casa? Então, é assim, olha, vou explicar uma coisa para vocês. Hoje, nós temos um corpo clínico desmantelado, né? Nós não temos um corpo clínico como nós tínhamos antes. Nós temos hoje me ajuda a procurar aqui que eu trouxe também, até depois, uma dívida com o corpo médico, uma dívida que se somou de maio de 2013 para cá. Então, foram deixando de pagar alguns médicos do corpo clínico, algumas especialidades,
e o corpo clínico foi simplesmente saindo do hospital, né? Então, hoje eu não tenho a equipe de cardiologia montada, nada disso. Hoje eu tenho aqui, olha, aqui é uma relação de dívida com médicos em torno de R$ 758.629,68 de maio para cá. Foi não pagando, né, olha, de maio de 2013 para cá. Então, aqui a gente tem aqui, ó, fisioterapia, temos ginecologia, cirurgia geral, cardiologia. Então, todas essas equipes aqui, nós devemos para esses médicos. O Washington tem, dia a dia, tentado fazer, a equipe da cirurgia retorna, a urologia, trabalha assim, negociando mesmo com os médicos. Tem muitos médicos que a gente deve, mas eles querem voltar para a Santa Casa, querem continuar trabalhando conosco. Aí eles vão lá, eles sentam lá e vê o que pode fazer, como é que a gente pode ser. A urologia esteve com a gente lá essa semana também, estamos devendo bastante para ele, e ele quer voltar com o hospital. Então, hoje, gente, é uma tristeza para mim ver a nossa maternidade sem a equipe de GO, né? A nossa pediatria sem a equipe de pediatria, a nossa UTI, que tinha uma equipe médica de UTI de alto gabarito, não ter mais esses médicos. Então, o nosso corpo médico está... A ortopedia, nós temos uma dívida de R$ 42 mil com a equipe de ortopedia, que é o Roberto Abib. Então, hoje está bem complicada a questão médica. E são médicos de várias especialidades que atendiam há anos também com a gente, médicos novos, bem preparados, e hoje a gente está assim, com essa deficiência. A neurologia é uma equipe muito boa, inclusive veio com a gente, mesmo sem receber, doutor Isair tem vindo nos atender, a vascular tem vindo nos atender, o uro. Então, nós precisamos urgente pagar a nossa equipe médica e restabelecer o corpo clínico do hospital, né? A gente vai agora para as considerações finais sobre o atual estágio da Santa Casa, as perspectivas, mas só Marta, tem alguma outra questão antes da gente passar para isso? Um dos principais pontos do rompimento foi a questão da desassistência. Um dos pontos que eles atribuíram. Você tem alguma coisa a mais para tecer comentário sobre a questão da desassistência, alguma coisa que você queira falar? Então, a desassistência é uma coisa que fica meio entalada aqui, né? Porque, assim, eu tenho credenciado na Santa Casa 32 convênios. Há anos, né, que a gente trabalha com esses convênios. E, no meio dessa turbulação toda, dessa questão toda, dois outros convênios fecharam conosco, que foi a Unimed de Itatiba e a Santa Casa de Valinhos. Então, hoje eu também atendo Valinhos, lá o Plano Valinhos. E nenhum desses convênios nunca alegaram desassistência, né? Sempre, a Santa Casa sempre teve assim, manteve uma internação de 21 convênios e 38, 48, 50 SUS, e nenhum desses conveniados, esses convênios, tiveram prejuízo, qualquer prejuízo. Os médicos eram o mesmo, a refeição era a mesma, a medicação era a mesma, entendeu? O material era o mesmo. A única diferença, que até um dia o executivo falou, Marta, mas você põe o convênio, era o quarto de convênio, que lá tinha do 1 ao 13. A única diferença. O restante, tudo assistido da mesma forma pelos nosso corpo técnico de enfermagem, os nossos médicos. E eles nunca reclamaram, nunca alegaram desassistência. Inclusive, fizeram visitas recentes no hospital, né, auditorias, e nunca tivemos problema. Só repetindo, quantos convênios médicos vocês tinham? 32. Tinham 32 e agora? 32 convênios. Mantivemos ainda 32 convênios. Ok. Então, uma pergunta que eu tinha feito era... Porque lá no inquérito civil, que a Prefeitura Municipal tentou justificar esse rompimento, consta uma série de fotos lá mostrando que a Santa Casa estava um bagaço, né? Estava o pó. O que você pode falar sobre isso? Vocês tiveram acesso também a esse inquérito? Né? Sim, o doutor Dario, né, nós tivemos sim. Tem muitas fotos que condizem a verdade, sim. Se vocês forem na Santa Casa, aliás, eu queria dizer que é um prédio antigo, mas eu queria dizer que o Bacurau, deixa eu comentar isso, que eu fiquei tão contente, o Bacurau esteve na Santa Casa ontem, esteve na Santa Casa hoje, está numa batalha, hoje levou uma força-tarefa enorme para a Santa Casa, fiquei muito feliz.
E ele viu lá, ele visitou a Santa Casa toda. Se você falar para mim que é minha, Marta, é mentira, é verdade, o buraco está lá, tem o banheirinho para consertar, tem o furo lá, tem tudo isso. Tem fotografias que condizem, sim, mas são coisas rápidas e fáceis de se fazer, que não compromete a assistência, né? Eu tive a visita na Santa Casa do Hospital Samaritano, do dono do Hospital Samaritano, né, de Campinas. Eu tive a visita do Dr. Cláudio Miranda, secretário de Saúde de Jundiaí, que veio na Santa Casa 2 vezes. Eles ficaram... A Márcia Bevilacqua, né, a diretora da Regional DR7, eles ficaram assim deslumbrados com a Santa Casa, com a nossa UTI, com a nossa maternidade, pediatria, né? Então, a gente fica assim pensando, né? Quem veio também visitar, o Washington está me lembrando agora, foi o padre Querubim, o fundador da faculdade e Hospital São Camilo, em São Paulo. Eles têm mais de 48 unidades no Brasil, e eles vieram visitar a Santa Casa para fazer a gestão da Santa Casa. Nós pedimos para que eles viessem para ver se a gente conseguia fazer a cogestão ou até a gestão, né? E eles ficaram deslumbrados com o hospital. Só que quando pegaram assim, a minha dívida, eles ficaram tristes. Aí eles não quiseram. Então, vocês terem essa... Então, vendo se eu entendi direito a resposta. Existem problemas de manutenção, mas não são problemas graves, e nem tem impacto na questão da segurança sanitária, é isso? Isso. Tem exigências da vigilância sanitária, sim, né? Mas são coisas tudo passíveis de organizar, atuais, e que demanda agora o financeiro, que é o que eu não tenho muito para fazer, né? Aliás, algumas, mesmo se não tendo financeiro, nós estamos conseguindo um aporte e fazendo, né? Nós estamos conseguindo. E agora o Bacurau está lá ajudando a gente, viu? Fiquei muito feliz. Então, fora essa, digamos, a arena da política e a arena dos embates que ocorreram na cidade, esse conflito ele foi parar também na Justiça e no Ministério Público. Então, tem a resposta oficial da Santa Casa e nós também fomos até o Fórum, o Ministério Público e pegamos as cópias desse material todo. Então, nós temos aqui 3 processos, conflitos que estão nos tribunais. Um deles foi aberto a partir da provocação da Santa Casa, depois de ter acontecido um rompimento, pela promotora da 3ª Promotoria, Ana Beatriz Sampaio, que ainda não teve conclusão. Esse inquérito continua ainda tramitando, né? O meu questionamento não precisa nem ser do momento quando você estava como provedora, mas a sua impressão em relação ao Ministério Público nesses dias aí, como foi a relação? Eles ajudaram, contribuíram? Qual foi a relação da Irmandade com o Ministério Público, já que tem um inquérito tramitando lá, né? Eu estive com a doutora Ana Beatriz na primeira vez que o Getúlio foi até lá, primeira ou segunda. O Getúlio questionou muito a atitude, né, da promotora, né? Ficou muito bravo, muito questionou várias vezes. Enfim, eu acho que o Ministério, a doutora Ana, ela tem o poder de investigar. Eu não sei se isso foi feito, né? Eu não tenho, pelo que eu entendi, acho que não. Não teve, né, conclusão ainda. Não há elementos que comprovem. A desassistência. A única resposta que eu obtive, assim, a colocação dela foi que se o município está assistindo, né, o cidadão, dando assistência para o cidadão, nem que seja em outro município, não está deixando desassistir, então está tudo ok. Eu acho que no meu pequeno entendimento, né, poderia se investigar um pouco mais. Ok. Aí tem um segundo processo, que é o 140362 de 2013, que a Santa Casa chegou a vencer na primeira instância, conseguiu uma liminar, o contrato foi reativado, depois, na segunda instância, teve uma reversão disso. Então, isso foi tratado na imprensa, isso foi veiculado, nós sabemos sobre esse. Mas tem um outro procedimento preparatório de autos 1.34.004.001.003, que está na resposta oficial da Santa Casa para a CPI da Saúde.
E esse não saiu em lugar nenhum, nós não conhecemos. Eu queria saber um pouco o que é esse procedimento preparatório. Foi feita uma denúncia anônima de um cidadão aqui da cidade e o Ministério Público nos acionou, né, questionando, inclusive, por que o SUS não estava mais na Santa Casa. Eu não sei qual é o conteúdo dessa denúncia anônima, que foi feita por um cidadão vinhedense ao Ministério Público, e ele nos questionou. Então, nós fizemos a resposta e protocolamos no Ministério Público Federal, né? O Aldair, o nosso gestor aqui jurídico, fez esse protocolo lá em resposta. Ok. No final? Não, antes do final, deixa eu... Não, não é o final ainda não, ainda tem Não. alguma coisinha. Está fazendo praticamente o aniversário de um ano o rompimento Agora em maio. do contrato. Tentando não se colocar, eu sei que é difícil isso, não como ouvidora, que assistiu de perto alguns acontecimentos, se emocionou com tudo, mas assim, olhando agora um ano depois, e refletindo todos os aspectos, os interesses que interferiram nisso, daria para ter uma avaliação assim da razão? Olha, o contrato da Santa Casa foi rompido por essa e essa questão. Quais seriam as principais, mesmo olhando hoje, um ano depois? Eu já pensei muito nisso e procuro não chorar. Mas eu acho que se quebrou, foi a quebra do diálogo e o relacionamento político e alguns interesses que corriam por trás disso tudo. Alguns interesses. E hoje eu penso que tudo é válido, né? Eu acho que o grande erro da Santa Casa hoje a gestão ela tem que ser muito diferente, se a gente conseguir resgatar tudo isso, é fazer uma gestão muito diferente, pensando assim: nós temos um aporte financeiro que é um repasse do maior e melhor convênio, porque eu gosto muito de trabalhar no SUS, sempre trabalhei com o SUS. Hoje, o que o SUS representa para mim na Santa Casa? Para a Santa Casa e não para mim, porque eu sou só um instrumento. Representa filantropia, representa o ProSUS, que é a adesão ao ProSUS e a chance da Santa Casa em parcelar sua dívida e continuar trabalhando, existindo, ou até mudando a sua forma de gestão. E o SUS para a Santa Casa é sinônimo de portas abertas. Não adianta a Santa Casa existir só com o convênio, a população não vai entender isso. A população vai entender que a Santa Casa é a Santa Casa, o hospital do município, se ela atender o SUS. E hoje a Santa Casa entende que ela tem que investir no SUS, cuidar muito bem do SUS, cuidar muito bem do cidadão do SUS e também buscar outras parcerias. Não só ficar com o SUS, cuidar muito bem dos seus convênios e buscar uma outra receita. A receita do SUS, ela é para o SUS, para o custeio do SUS. Tem que saber muito bem trabalhar isso. O meu administrador vai me matar depois disso. E ele sabe fazer isso. Então, hoje, gente, a importância do SUS para a Santa Casa não é só uma questão financeira, não. Isso eu falei para o chefe do executivo, quando eu sentei na frente dele, eu falei: o senhor entende o que eu quero dizer? Que hoje o SUS é sinônimo de Santa Casa aberta? Se eu tiver 40 pacientes conveniados internados, a população não vai entender que o hospital está aberto. Porque a maioria da população não está sendo atendida na Santa Casa. É o povo que está pedindo isso. Então, hoje eu vejo que tudo isso aconteceu por falta de diálogo, por falta de um relacionamento maior, por falta de um entendimento melhor, por uma administração que a Santa Casa deveria ter um pouco mais profissional, porque a Secretaria de Saúde também fez a sua parte, mas teve um limite nisso tudo. E outros interesses, que houveram outros interesses, né? Só que agora eu penso que resgatar a Santa Casa é não só pagar sua dívida,
é trazer o cidadão do SUS, a população de Vinhedo, para dentro da Santa Casa. Então, é isso que vai valer. Só questão atual, mais atual de hoje, né? Da semana passada. Em primeiro lugar, a gente teve denúncia dizendo o seguinte, teve atendimento de gente do SUS, foi para a gente do SUS na Santa Casa e depois não conseguiu se transferir essa pessoa da Santa Casa para a UPA, né? Isso é real essa situação? Acontece paciente frequentemente ou foi um caso esporádico que aconteceu semana passada? Como é que uma vez ou outra. Aconteceu já, o paciente passou mal na recepção central, porque a primeira coisa que o cidadão faz quando passa mal, ele corre lá para a Santa Casa. Então, o começo foi muito difícil para nós, porque eles chegavam na recepção do hospital e, olha, eu não estou passando bem, aonde que é o atendimento e tal. Aí, a recepcionista ficava desesperada e falou, e agora, eu mando para a UPA e se ele mora no meio do caminho? Né? A gente não sabe o que o paciente tem. Então, a gente direcionava para a nossa porta, o paciente era avaliado, o médico via PA, fazia os primeiros sinais, e depois já mandava, olha, o senhor vai para a UPA agora, a continuação do seu atendimento vai ser lá. Então, foi essa orientação que nós demos no início lá atrás. Nós atendemos alguns pacientes recentemente, acho que foram 2, inclusive nós anotamos os nomes lá, que os pacientes vieram, pararam no pronto atendimento, no PA, e nós ficamos com eles lá, porque daí nós chamamos a UPA, ligamos lá, pedimos a ambulância e não vieram buscar, né? A ambulância não veio buscar. Eles não autorizaram vir buscar, então nós ficamos com o paciente lá e ficou 12 horas lá, nós cuidamos dele e tudo bem. Existe o registro oficial disso? Tem a ficha de atendimento, né, a FA, Mas é importante. desse paciente, né, e a gente tem lá com a gente. Então, a Santa Casa nunca negou o atendimento, De jeito mesmo nenhum. sem o convênio. Mesmo sem o convênio. O ex-provedor Getúlio sempre falou isso. Mesmo não estando atendendo o SUS, eu não vou negar atendimento para ninguém. Isso ele deixou bem claro. Isso ele fez. Fez na época dele e nós estamos fazendo hoje. Se o cidadão chega lá passando mal, eu primeiro vou dar o primeiro atendimento, vou ver se ele tem condições de ir sozinho ou não, o médico é que vai definir isso. Se ele não tiver e ninguém vier buscar, eu vou socorrer ele naquilo que eu puder, né? Uma situação que ocorreu hoje também, a gente foi na UPA de manhã cedo, né, para averiguar a questão do raio-x lá, que chegou na denúncia de que o raio-x não estava funcionando, estava quebrado e tinha gente sendo mandada até para Soban, né? E aí chegamos lá e disseram, não, só estão mandando para Santa Casa esse pessoal para usar o raio-x, porque o raio-x de lá também pertence à CEMED, daqui a CEMED também. O que é que tem de verdade nisso? A CEMED, ela trabalha com a gente num esquema de terceirização, é um contrato de terceirização do serviço de imagem todo. E esse mesmo serviço também tem um contrato com a prefeitura e atua na UPA, né? Eu já recebi a questão de mais um mês e meio, 30 dias atrás, uma funcionária nossa me ligou e falou, olha, Marta, a UPA está sem raio-x, quebrou lá, e a CEMED, então, vai realizar o atendimento aqui na Santa Casa. É possível? Você autoriza? Eu falei, lógico, né? O cidadão é vinhedense, está na UPA, pode vir para a Santa Casa, a CEMED vai fazer o raio-x normal. Então, vinha o cidadão de carro, vinha de ambulância, e está vindo. Ontem mesmo eu estava no pronto na porta, saindo, com o Dario, e chegou um paciente para fazer raio-x com a ambulância da prefeitura. Sem objeção nenhuma, a gente está atendendo, nunca negamos nada e não vamos negar agora. Mas aí, esse atendimento, a Santa Casa acaba tendo algum recurso ou não? Não, aí direto com a CEMED. Direto com a CEMED, então não o tem técnico é da lucro, CEMED. né? Não tem. Não. Só ônus para Santa Casa. O espaço que é nosso, chega a ambulância lá, entra pelos corredores, passa pela Santa Casa. Não gera nenhuma receita para Santa Casa? Não gera nenhuma receita. Nem ônus também, né? Nem ônus, nem bônus. Nem ônus, nem o bônus. O bônus, a gente está atendendo, o cidadão está... Mas se a provedoria tivesse um espírito vingativo, poderia falar que, olha, já que vocês não atenderam os que a gente precisa... Mas foi assim. Né? É emblemático isso, porque se dias atrás 2 pacientes não puderam ser enviados para a UPA, e agora quebra o raio-x da UPA e os pacientes são enviados para a Santa Casa. Então,
Mas sabe, Rodrigo, eu trabalho na saúde há todos esses anos e eu acho que o mais importante é o cidadão. Eu não ia ter esse espírito vingativo, mesmo porque, quando eu assumi a provedoria, eu fiz uma conversa com a secretária de o que a secretária necessitasse, eu estaria atendendo, né? Independente de contrato ou não, eu atenderia. Então, se o município precisar, a gente está lá. Tá bem, só para encerrar, Marta, eu queria que você colocasse assim, um pouco da perspectiva, né? Porque a população está esperando isso, assim, Então, para onde caminha. Eu queria saber, assim, se a gente não conseguir um convênio, um contrato, quantos dias a Santa Casa suporta? Qual que é a perspectiva hoje? a Santa Casa não suporta. Consegue quantos dias? Né? Hoje nós estamos assim. O que nós temos no caixa hoje? Meu administrador falou, Marta, precisa comprar oxigênio, não tem dinheiro. Nossos funcionários, muito heroicamente, estão trabalhando só com meia folha, que receberam dia 17 de março. Hoje é dia 9 de abril, eles não receberam nem o restante da meia folha e nem o pagamento agora desse mês. Eu não tenho mais dinheiro para pagar o corpo médico da porta, né? Eu acho que eu entreguei, inclusive, para você o faturamento do hospital para a CPI, né? Para você avaliar também o nosso faturamento, quais estão sendo as nossas entradas desde outubro, quando eu assumi a provedoria. Então, por conta de tudo que me aconteceu e tudo mais, eu estou com esse faturamento no hospital. Hoje eu estou com 2 pacientes internados, então a perspectiva de manter o hospital aberto é nenhuma. Se eu não tiver uma parceria correndo com a prefeitura, um braço, eu não vou conseguir manter a Santa Casa aberta. E não vou conseguir dar entrada no ProSUS, que foi tanto aquilo que a gente buscou. Eu já passei. Então, eu não vou conseguir. Nós tivemos uma conversa com o prefeito Jaime, ontem, e todos vocês, vereadores, estiveram lá também, imbuídos em buscar uma alternativa para ajudar a Santa Casa. E é uma alternativa urgente. Eu observei lá que todos tinham essa boa vontade, que todos estão com essa boa vontade, inclusive o prefeito, porém, buscar uma alternativa que esteja dentro da legalidade. A nossa secretária da Saúde, ela colocou bem que a gente tem que ter um instrumento legal para poder fazer tudo, né? Senão o Tribunal de Contas pega e vai dar um tremendo problema. E o que o nosso prefeito atual fez ontem? Pediu uma reunião urgente com o nosso jurídico. Foi realizada essa reunião ontem à tarde, do Dario, com eu, o Washington e o jurídico da prefeitura e mais o secretário de governo. Foi colocada várias possibilidades nessa reunião para ser discutido juridicamente e ainda está sendo avaliada, né, doutor? E vamos ver se o município consegue nos socorrer. Se o município não nos socorrer, a Santa Casa fecha. E o mais frustrante disso tudo é que eu estive dia 31, agora de março, na Secretaria do Estado, conversando com o da Saúde, lá em São Paulo, conversando com o secretário adjunto, o Dr. Wilson Polara, e eu falei do secretário, eu vim aqui para pedir um socorro para a Santa Casa, porque o município, não tenho mais contrato com o município, não tenho isso, não tenho aquilo. E ele me disse o seguinte, Dona Marta, a gestão do município de Vinhedo é uma gestão plena e o Estado não pode fazer nada. Dona Marta, Vinhedo é uma das cidades da região com uma renda per capita maior, muito grande, muito boa. Parece mas usou esse termo porque o Dario estava comigo. A Califórnia brasileira. Ele usou esse termo. A senhora tem que voltar a restabelecer suas relações com o município, né? Urgente, para você não fechar o hospital. Então, peguei, voltei e estou tentando fazer isso agora. A conversa está fluindo, nós estamos conversando, mas agora, dentro da legalidade, o município está buscando uma solução. Só que eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não sei, meus funcionários não aguentam muito tempo. E uma vez que os funcionários não recebem, os médicos recebem meia folha, funcionário falta, né? E médico não interna paciente. Então, se eu não tenho paciente no hospital, o mês que vem eu vou ter menos daquela demanda que você viu aí no meu relatório. Eu não vou ter nem 250 mil reais para manter o hospital aberto. Essa é a minha realidade hoje. Mais alguma questão? Marta, tem alguma questão que você gostaria de deixar registrada, que é importante, que nós deixamos de abordar,
nós não perguntamos, mas que você fala, acho que isso é importante. né? Eu conversando essa semana eu fico muito triste porque eu falo assim, eu tenho uma estrutura aqui que eu poderia estar usando e eu sei que tem gente precisando e usando bem. Tanto a semana passada como a semana retrasada, eu recebi ligações da CROSS, que é a Central Reguladora de Vagas do SUS, né, de Campinas, buscando vaga na UTI da Santa Casa, porque a Santa Casa está credenciada, está habilitada no SUS e tudo mais, né? E buscando essas vagas junto com a Santa Casa de Vinhedo. E quando a gente responde para o médico, olha, a gente não pode, a gente tem o espaço, nós estamos desativados, porque nós não temos mais o convênio SUS. Então, é uma surpresa, né? O pessoal fica, nossa. Né? Então, assim, gente, é uma tristeza a gente ver um hospital que atendia a população da cidade e região não poder agora dar esse socorro, né? Então, é isso que eu queria deixar registrado. Tá bem. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos e agradeço a presença e a compreensão de todos. Boa noite.